Agora a gente vai falar um pouquinho sobre direção. Direção cinematográfica, direção artística, é tudo a mesma coisa. Não confundam direção de arte com direção artística. A gente nem fala muito direção artística para não confundir, mas o diretor, ele é um diretor artístico. Ele está dentro ele que faz toda a direção do departamento, né, da equipe artística. O diretor, ele é como se fosse ele é aquele que ele dá a direção. Ele não precisa, como eu falei no início do vídeo, ele não precisa entender de tudo. Então, nada melhor do que o Fernando Meirelles para falar sobre isso, olha só. O diretor, basicamente, é aquele que, para dizer com uma piada, é o cara que não sabe fazer nada, mas que junta a equipe que sabe fazer, né? Os especialistas, que é o ator, o fotógrafo, o montador e tal, e dá a direção. Fala, ó, isso que a gente vai fazer tem que ir nesse caminho, tem que ter nesse clima, tem que ter... Então, que a gente no set tem muitos especialistas em coisas específicas, e o diretor é o cara que tem a visão geral, assim, da onde ele quer chegar. Então ele pega aquele monte de especialistas e vai levando. É mais ou menos como o arquiteto, né? O arquiteto é um cara que não sabe fazer estrutura, não sabe... Ele contrata uma pessoa para cada área e coordena, né? O arquiteto, a cabeça que está por cima, né? O diretor ele tem que saber o filme que ele quer desde o começo? Ele tem, na verdade, teoricamente você tem que saber para onde você está indo. Como vai ficar o filme exatamente no final, eu particularmente não consigo ver, porque tem diretores que controlam muito. O Hitchcock, por exemplo, ou se a gente quiser fazer um exemplo brasileiro, o Guel Arraes, quando ele escreve o roteiro, ele sabe exatamente que aquela frase o ator vai falar quando estiver sentando na cadeira, e aí ele levanta, enquanto estiver falando outra frase, ele está abrindo o armário e pegando o copo. Existe esse tipo de diretor que faz o projeto inteiro no papel, e daí a hora que vai para o set ele só passa do papel para a película ou para o vídeo. No meu caso não, eu sou mais como um músico acho que de jazz, assim, que eu vou improvisando. Eu vejo a situação, sinto e vou meio que pensando na hora. É claro que eu tenho um roteiro, eu sei qual é a minha história, eu sei se essa história tem que ser engraçada, se tem que ser dramática, mas como resolver cada cena e a cara que vai ficando na história... Sei lá, às vezes tem cenas que eu programei para ser muito dramático e chega na hora o ator faz uma coisa engraçada, eu começo a achar que é interessante e na hora eu vou decidindo fazer aquilo virar uma comédia e tal, mas é o meu jeito. Eu acho que o jeito clássico é você saber exatamente o que você quer ter no produto final. Então, o diretor, ele tem essa função, né, de juntar pessoas, de unir pessoas, de fazer pontes, de chamar profissionais da área e profissionais competentes e desenvolver ali o filme. Às vezes vai montar um set de gravação, o diretor ele não é um arquiteto, ele não é um engenheiro, ele não é um arquiteto, ele não é um cenógrafo. Você precisa de uma equipe. Agora a gente vai falar sobre uma das funções mais complicadas e mais importantes do filme, que são os assistentes de direção. Ou o assistente de direção, ou se o filme é bem complexo, tem uma equipe bem grande. Então, na verdade, o diretor ele tem um assistente de direção, ele pode ter 2 assistentes de direção, e aí os assistentes, eles surgem através da demanda do filme. Então vamos imaginar que o filme tenha muita figuração. Então, é contratado um assistente de direção para cuidar daquela equipe, porque figuração também dá muito trabalho. Então ele vai cuidar desde a parte de montar a equipe e também de cuidar do set de gravação, né, de entrada e saída dos atores. Aí tem também o assistente de direção, pode ser o terceiro assistente de direção, que é o diretor de elenco. E assim vai, é uma coisa que não tem uma coisa fechada, é a demanda. Então se o filme ele precisa mesmo de uma equipe grande de figuração, bom, vamos colocar um assistente de direção para cuidar daquilo. Se precisa de uma boa direção de elenco, que eu acho que todos os filmes brasileiros deveriam ter, aí tem um diretor de elenco que ele é um assistente de direção, ele pode ser classificado como o terceiro assistente de direção. Aí no quarto assistente de direção, por exemplo, já é considerado, no terceiro, na verdade, já é considerado também o continuista. O continuista, ele está ligado tanto na parte de direção, como na parte, ele faz um elo entre a direção e o roteiro e também a edição. Porque é o cara que vai estar cuidando ali de toda a ordem de gravação, de continuidade, para não dar nenhum erro. Mas não se esqueça, a gente já falou aqui de continuidade de direção, não é isso. Isso aí quem cuida é o diretor, é toda a equipe.
né? A direção de entrada de movimento, a continuidade, isso daí quem cuida é a direção. O continuista, ele vai cuidar o quê? Imagina a gente montar aqui, imagina a gente montando agora um set de gravação e vai ter que destruir aquele set porque no dia seguinte vai ter uma outra gravação e depois vai voltar aquele set de gravação. O continuista, ele vai tirar foto de tudo, ele vai ajudar a equipe a refazer aquilo novamente. Isso também é uma parte dele, né? Mas ele está sempre, o continuista, ele está sempre com o roteiro na mão. Ele está ligado ali com o roteiro para que não tenha nenhum problema. Por isso que o continuista, ele faz parte da equipe de direção, porque ele está junto ali com o diretor, né? Mas ele está junto com o logger, que cuida também a gente vai falar sobre isso, que cuida do material. Então, para não enrolar muito, dê uma olhadinha aí no vídeo sobre assistente de direção. Copiloto do diretor, né? É o cara que sabe do filme tanto quanto o diretor. É um cara que artisticamente tem que estar ligado, né? Roteiro, elenco. É um cara que estrategicamente é muito ligado à produção, né? É um cara que tecnicamente precisa ter um embasamento bastante forte para poder também trocar com os técnicos. E tem o quarto elemento, que é o elemento humano, que é o cara também que negocia o tempo inteiro todos esses 3 outros princípios, né? O estratégico, o técnico e o artístico. Silêncio. Vamos dar 1 minuto pro ator. Claro. Não é um assistente do diretor, é um assistente de direção, que é muito diferente. E é um cara que participa desde quando chega o roteiro e faz aquele roteiro que chega nas suas mãos ser transformado no filme, né? Ação. Viu que interessante? Você vê que a assistente de direção, ela fala que o assistente de direção, ele não é um assistente de direção do diretor, né? O diretor não tem secretária no set de gravação. O assistente de direção, ele é assistente do filme, ele é assistente da direção. Ele não é assistente do diretor, tem uma diferença. Eu quando vou dirigir, eu não preciso de um assistente para me dar... Não, eu preciso de uma assistência para fazer a direção do filme. Agora, dê uma olhadinha num profissional de continuidade, ou seja, o continuista. Dá uma olhada. A continuista, ela faz parte da equipe de direção, né? E ela é responsável, assim, por cuidar que a cronologia e a história mantenham uma coerência, né? Durante a filmagem. Porque normalmente a gente filma totalmente fora da cronologia, né? Por questões de orçamento e cronograma, a gente filma descontinuamente. Então é uma noção de roteiro, de decupagem, de montagem. A continuista costuma ser a representante do roteirista e do montador no set. Tem que ser uma pessoa observadora, um pouco detalhista, paciente. Acho que tem que ter também uma personalidade calma para saber lidar com as diferentes personalidades dos diretores e das equipes. Erros sempre acontecem, até nas grandes produções de Hollywood. Para provar por que o trabalho do continuista é super importante, o Zoom traz alguns exemplos curiosos. No filme Pulp Fiction, na cena em que John Travolta e Samuel L. Jackson estão no apartamento, podemos ver uma marca de tiro na parede antes mesmo que o personagem atire contra os dois. Olha só. Em Uma Linda Mulher, a personagem de Julia Roberts, Vivian, toma café da manhã no hotel. Primeiro aparece um croissant, mas no corte vira uma panqueca. Your folks must be really proud, huh? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o produtor de set ou produtor de platô. O produtor de set, ele representa o diretor de produção. O diretor de produção eu não falei ainda, mas é porque ele faz parte lá do departamento de produção. Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos o produtor de executivo, né, o produtor executivo que vai fazer toda a execução, e nós temos os produtores que fazem a logística. Então, se a equipe é muito grande, aí tem um diretor de produção que faz toda a organização dessa equipe. Lá nos Estados Unidos não tem o diretor de produção, só tem o produtor executivo. Mas aí, então, o que o produtor de set faz? Ele faz um elo entre o assistente de direção. Lembra que eu falei que o assistente de direção ele é da equipe de direção. Já o produtor de set,
ele cuida, obviamente, ele cuida de toda a organização do set de gravação, né? Ele produz, ele ajuda tudo ali, mas ele representa o diretor de produção. O diretor de set, ele faz executar a ordem do dia do assistente de direção. Por que é tão organizado assim? Por que às vezes é tão, ou não é organizado, mas por que é tão assim, nossa, quanta frescura. Às vezes as pessoas podem até pensar que é muita frescura, mas não é, gente. Imagina um set de gravação chega a ter 100, 200 pessoas. Tem que ter uma organização muito grande. Então, por isso que o cinema ele é organizado e isso ninguém vai mudar. Tá, tem que ser assim. Mas aí o produtor de set, ele pega a ordem do dia que foi feita pelo diretor, o assistente de direção. A ordem do dia é justamente um cronograma físico, ou seja, a gravação vai acontecer às 14, às 15h30 o ensaio, às 16 ensaio de luz, às 17 ensaio de som, às 18 horas gravação, às 23 horas desprodução. Tudo isso, quem faz a ordem do dia é o assistente de direção. É ele que tem poderes para fazer isso junto com o diretor. E aí, o produtor de set, ele recebe essa ordem do dia e ele é que organiza tudo ali. Já imaginou? Você vai fazer uma cena de luta com um incêndio, então você tem que organizar tudo, porque senão as pessoas ficam loucas ali, né? O diretor fica louco, o assistente fica louco. Então o produtor de set, ele organiza tudo isso e ele tem uma equipe. Então, olha só como que um profissional que trabalha na área trabalha, olha só. O platô, ele se reporta à produção, à direção de produção, né? E à produção executiva. A função do platô, ele tem toda a parte da logística do set, né? Desde onde a gente vai colocar a equipe, onde vão estacionar os carros, onde vai ser dada a alimentação, que hora vai ser dada a alimentação, né? No caso da gente o jantar e o lanche. Mas a gente tem uma relação direta no set sempre com o assistente de direção, né? Porque a nossa ideia é que o platô contorne tudo o que acontece no set para que não atrapalhe o andamento da filmagem. Então, se tem um problema com o CT, se tem um problema com o polícia militar, se tem alguém buzinando, se tem alguém com a música alta. E normalmente quem faz platô começa na produção geral, né? Fazendo base e frente e depois vai... Mas precisa ter uma certa disposição, porque é pesado. Eu acho que quem trabalha com cinema, produção, ou vocês com TV, a gente não tem uma vida muito regrada, né? A gente não consegue ter muito horário para fazer academia, fazer um curso, porque a sua vida, esse filme de 6 semanas, 4 são na madrugada, então você vive num horário totalmente oposto de todas as pessoas, que o médico, que o banco, que todo mundo. Então, eu considero isso um dos fatores mais complicados, assim, sabe? Que você acaba não tendo uma rotina. Mas, por outro lado, eu acho que também é o lado que encanta e que faz com que a gente nunca tenha uma rotina, sabe? É uma coisa... Se a gente tem uma rotina, a gente está em outro lugar, com outras pessoas e nunca é o mesmo lugar. Então isso também é a parte boa, né? Bom, o logger é uma função que nasceu recentemente. O logger é aquele profissional que pega o SD, né, o cartãozinho de memória, e já leva para o seu notebook e ali ele já começa a fazer um levantamento das imagens. O logger, na verdade, ele pode ser um editor de vídeo. Porque enquanto não tem nada para editar, o logger pode fazer esse trabalho. Olha só o que um profissional faz. O logger é uma profissão que é recente, tem aproximadamente 3 anos, veio com a indústria do cinema digital e é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo. Eu sou o cara que está entre a captação e a edição, né? Então eu tô com a responsabilidade desse transporte, quer dizer, do filme inteiro. Eu vou chegar na última diária e tá exatamente com todas as cenas e todo o material na minha mão. É a responsabilidade de todo o orçamento do filme, de toda a produção, de trabalho de todo mundo que está aqui, tá passando por mim. Você precisa ter de conhecimento de fotografia para entender e saber conversar com a equipe de câmera, já que você faz parte, tem que ter um conhecimento específico em relação a isso. E também tem o conhecimento de edição, que é basicamente saber operar um sistema de edição de vídeo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a equipe de arte.
A equipe de arte é uma das mais complexas que tem no cinema também. Olha só como que é a equipe de arte que é dirigida pelo diretor de arte. Dá uma olhada. A formação de equipe de arte para um projeto, né? Eu acho que antes de mais nada, você pensa na equipe ideal para determinado projeto, dependendo do projeto. Tem projetos, por exemplo, que requer uma pessoa que tem mais experiência com adereços, ou tem gente que tem mais experiência com desenho. Às vezes eu não consigo montar uma equipe completa, então eu preciso de uma assistente / cenógrafa, ou assistente, mas que também dá uma força na produção de arte. Agora, cada projeto requer um desenho de equipe diferente, muitas vezes, né? Às vezes um longa, que é muito complexo, assim, que tem uma direção de arte com muitos cenários, é claro que a equipe vai ser maior do que um outro longa, por exemplo, que tem intervenções em locações, ou que tem muita externa, ou mesmo os curtas também, tem curtas que tem muita construção de cenário, tem muita intervenção, aí a equipe acaba sendo maior. Uma equipe de direção de arte geralmente é formada pelo diretor de arte, né, que é a pessoa responsável por criar a visualidade do filme. Aí um cenógrafo, né, em filmes que não tem como ter um cenógrafo, geralmente essa função é assumida pelo diretor de arte e ou pelo assistente. Um primeiro assistente de arte, também dependendo do tamanho do trabalho, um segundo assistente de arte. Um produtor de objetos, geralmente com assistente. Um produtor de arte, contra a regra, uma figurinista ou um figurinista com seus assistentes e camareira, um cenotécnico, equipe de cenotecnia, um pintor de arte, a equipe de pintura de arte, quando é necessário, aderecista, né, seja esse aderecista que faz efeitos mecânicos, ou esse aderecista que acaba trabalhando muito com materiais tais como resina, isopor, é o cara que consegue reproduzir objetos, fazer mock-ups, maquiador, aí o efeitista de maquiagem. E aí, claro, eventualmente você tem que chamar pedreiros, você tem que chamar serralheiros, né? Isso acaba estando vinculado à equipe de cenografia. Olha a função também do figurinista. O figurinista ele tem o objetivo de pegar o roteiro e fazer toda a concepção do figurino junto com o diretor de arte, junto com o diretor. Olha só que legal. Oi, Joana, e aí, você é a figurinista do curta? Sou sim, do filme mais violento do mundo. E qual que é a característica do figurino no filme? Então, para essa cena aqui, a gente fez uma coisa meio mafiosa, tipo, puxando para uma coisa clássica também, um figurino mais fino. E dá essa linguagem assim meio misteriosa também, umas mulheres bonitas, glamourosas, então a gente pegou mais essa coisa. E uma linha também quase oriental, a gente tem umas meninas vestidas com umas coisas meio orientais. Vocês procuraram referência em algum lugar? Como é que é? Então, assim, quando eu conversei, li o roteiro, aí eu já tive assim essa impressão de ser uma coisa meio filme de máfia japonesa ou chinesa, assim. Depois, quando eu fui conversar com o Pafi, que é o diretor de arte, ele disse, é isso mesmo. Foi meio intuição, assim. E onde que você vai buscando as roupas? Você vai nas lojas, vai em brechó? Como é que... Teve umas coisas do meu acervo, tem coisas de umas lojas que emprestam, que é bem bacana essa parceria deles, e também dos atores, né? A gente tem que fazer um bem bolado, junta tudo e aí dá super certo. E quem quer ser figurinista? O que você acha que é necessário? Primeiro, gostar bastante, porque é um trabalho difícil, não é fácil. E tem que ter noção de cor, de forma. Não é simplesmente achar bacana roupa ou misturar, assim. Você tem que estudar bastante, não é fácil, é árduo. E qual que você acha que é o grande desafio da profissão? Se tem algum, né? Tem, assim, eu acho que a coisa da verba mesmo, do dinheiro. Acho que o figurino é uma profissão que está crescendo, as pessoas estão tendo noção cada vez mais do papel de um figurinista num longa ou num curto ou numa peça de teatro. Existe muito, assim, mas eu acho que a nova geração de figurinistas está vindo vingar, assim, está se profissionalizando mais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a equipe de fotografia, que é coordenada pelo diretor de fotografia. Ele que é responsável pela concepção dos planos, definições de movimentos, de enquadramentos, junto com o diretor e também com o diretor de arte. Esses três,
eles têm que falar a mesma língua. Então, o diretor, ele é o diretor do filme, então a última palavra é do diretor, mas, às vezes, o diretor ele tem uma visão que o diretor de arte, às vezes, tem uma outra visão que pode atrapalhar. Então, se é uma visão que o diretor ele quer, mas o diretor de arte tem ali porque uma cor, alguma coisa que vai interferir, a gente tem que também ter esse equilíbrio de respeitar o profissional, porque senão não faz sentido você ter contratado um diretor de arte. A mesma coisa com o diretor de fotografia. Às vezes o diretor ele quer fazer uma coisa, né, gigantesca, mirabolante, mas aí o diretor de fotografia, ele que vai entender de lente, ele vai entender de movimento, ele que vai falar, olha, aqui é possível desenvolver isso. Ou não. Às vezes acontece do diretor, geralmente o diretor ele fala, olha, eu quero uma cena com muita ação, com muita movimentação, eu quero um clima frio. E aí, quem é que vai passar as referências e as ideias são os diretores. O diretor de fotografia vai passar, olha, tem essa ideia aqui, tem esse movimento que pode ser feito, tem isso, porque é ele que é dessa área. Então, o diretor, ele não pode, o diretor de filme, ele não pode ficar falando assim, eu quero aquilo. Não, beleza, até pode, né? Mas eu acho que uma equipe legal mesmo, como que é no cinema, uma equipe funcional mesmo, que é usada em todo mundo, é assim mesmo, é um compartilhando, é um dando opiniões e não só deixando para uma só pessoa fazer. Não é porque o diretor, ele é o diretor que tudo tem que sair na cabeça dele. Já aconteceu muito isso comigo quando fui dirigir e aí eu tinha uma pessoa na fotografia e uma pessoa na arte e aí as pessoas falavam assim, Luiz, me passa todas as suas referências. Então, na verdade, as referências que primeiro que a gente tem um roteiro. O que eu queria é isso, eu quero que seja feito, lógico, eu passei minhas referências, mas aí eu não recebi de volta também a referência, ficou preso naquelas referências minhas. Eu acho que tem sim que trocar as informações, o diretor de fotografia tem que passar as suas referências com base no conceito, na linguagem que o diretor quer e assim vai, não pode ser só uma só pessoa. Deem uma olhadinha então, como que é o trabalho do diretor de fotografia. Como é que nasce a fotografia de um filme? Olha, a fotografia de um filme nasce, eu acho, na pesquisa-locação. Quando a gente começa a visitar os lugares onde a gente vai realizar as filmagens e decidir junto com o diretor, em cima de um storyboard ou em cima de uma programação de planos, como a gente vai fazer o filme. Eu acho que um fotógrafo é fundamental estudar história da arte e fotografia, fazer uma faculdade, conhecimentos gerais. E eu acho que, por mais que se estude fotografia e todos esses elementos, eu acho que a fazer fotografia se aprende fazendo. Porque tem diversas coisas que a gente nunca vai descobrir só nos livros e no colégio. Então, eu acho que é fundamental começar vendo os outros fazerem, acompanhar os sets de filmagem, que aí vai se formando o fotógrafo assim. O fotógrafo é um técnico ou ele é um artista? Eu acho que o fotógrafo é um técnico e um artista, porque hoje em dia a gente se utiliza tanto de ferramentas eletrônicas e tecnológicas que é impossível ser só um artista, né? A gente tem que saber desenhar com a luz, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber usar as ferramentas que a tecnologia oferece. A equipe de um fotógrafo tem a equipe de câmera e tem a equipe de elétrica e maquinária. A equipe de câmera geralmente tem um primeiro assistente de câmera, um segundo assistente de câmera, às vezes tem um operador de câmera, dependendo do projeto, e tem um eletricista, mais os assistentes, e o maquinista que cuida do carrinho, da grua, e os assistentes dele também. Conforme a gente vai fazendo os projetos, a gente vai encontrando no mercado os melhores profissionais para trabalharem com a gente, porque às vezes um ótimo assistente de câmera para você não é para o outro fotógrafo. O que é um grande delimitador da escolha do suporte hoje em dia é o orçamento. Todo fotógrafo tem o desejo de fazer os seus projetos em filme, mas nem sempre é possível, então acaba se adaptando para alguns suportes digitais ou então até mesmo por 16mm em função da estética que se quer no filme. Agora, hoje em dia a gente tem a vantagem de que o digital está
cada vez mais se aprimorando e melhorando a qualidade e se aproximando do look que tem a película. Ainda não chegou lá, nem sei se vai chegar, acho que vai se transformar numa coisa nova, a maneira de ver os trabalhos projetados, mas não tem como fugir dele, né? Eu acho que é uma tendência de mercado e do que o público está se acostumando a absorver. Essas novas gerações elas já virão aceitando de uma forma muito mais natural o pixel em vez do grão. Que legal, né? Então, e aí o diretor de fotografia também, gente, às vezes, no cinema, ele também nem pega na câmera. Lógico que tem grandes diretores de fotografia que vai lá e põe a mão na massa. Mas uma equipe de fotografia, o diretor de fotografia, às vezes ele está ali para organizar mesmo a equipe de fotografia, que às vezes é muito grande. Porque aí tem o operador de câmera, tem o operador de grua, tem o operador de traveling, tem quem empurra o traveling, tem o foquista, que é uma pessoa que cuida só da lente. Às vezes a lente de cinema é caríssima e você tem que cuidar daquilo ali, porque senão se quebrar tem que pagar. Então tem um cara que cuida, que é o primeiro assistente de direção, que ele cuida só dessas questões de lente. Então ele pega ali, ou o segundo assistente de direção, aquilo que eu falei da equipe. Você vai criando ali a sua equipe conforme a necessidade. Então vamos imaginar que vai ser um filme que vai ser rodado numa rodovia, que vai precisar de um camera car, e um camera car tem o motorista, tem o operador de câmera, tem o foquista. Então é muita gente. Então é a mesma coisa. Se tem uma cena que vai precisar de muita gente, você vai montando a sua equipe com, olha, o primeiro assistente você vai cuidar disso, o segundo assistente vai cuidar disso. Tem equipes que um assistente cuida só dos tripés, cuidam só das câmeras, o outro dos focos, e o outro ajuda no movimento, mas aí o movimento tem ajuda do maquinista. É uma equipe bem grande, por isso que às vezes o diretor de fotografia, ele está ali organizando toda aquela equipe, porque é bem grande. Mas tem diretores de fotografia que, como a gente vê em alguns filmes, que você vê o diretor de fotografia ali manipulando a câmera. Às vezes ele também está fazendo aquilo ali para o marketing, para divulgar o nome dele, né? Mas a maioria das vezes é o operador de câmera que está ali, que é um cara técnico que está ali executando mesmo a função. Uma coisa muito importante para falar, quem cuida da claquete numa equipe grande é o segundo assistente de direção. Isso é padrão universal. É o segundo assistente de direção que faz a claquete. Se não tem o segundo, faz o primeiro. Se não tem o primeiro, aí quem cuida é o assistente de direção que faz a claquete. Por que a claquete está no departamento de fotografia? Porque a gente está trabalhando ali primeiro com planos. E o planos, quem define plano é a fotografia, junto com o diretor. Então, você está ali cuidando de cenas, de planos, de sequência. Então, é dentro do departamento de fotografia que bate a claquete. Se não tem uma equipe grande, quem bate a claquete é o assistente de direção. E isso é muito importante porque quando a gente for fazer um trabalho profissional, se você está trabalhando com profissionais e uma pessoa qualquer está batendo a claquete, aquilo ali significa que é um amadorismo. Se você for montar um projeto na Ancine e colocar, você vai contratar, a Ancine ela quer saber para onde vai o dinheiro. Se você informar de uma forma errada, com uma falta de conhecimento, não é aprovado. Então, até isso tem que pensar. Que quem vai bater a claquete, a gente tem que alugar uma claquete, tem dinheiro, tem que pegar dinheiro para alugar uma claquete profissional. Tudo isso tem que ser informado. Falei do gaffer, o gaffer é um eletricista, é o cara que cuida da luz. Então ele vai ajudar nessa parte da luz, né, de toda a concepção de elétrica, mas quem dá o tom da luz é o diretor de fotografia junto com o diretor de arte que vai dar ali, eles vão caminhar juntos ali. Maquinista, falei do maquinista, né? Geralmente tem uma equipe grande, tem profissionais que trabalham só com isso, que são maquinistas mesmo, ou seja, que são especialistas em montar grua, em montar traveling, porque é um trabalho muito pesado. Às vezes você vai gravar uma cena aí de 10 segundos, aí só que você montou uma grua que demora quase o dia inteiro para gravar. Então tem uma equipe só para isso. E depois, geralmente no cinema, a equipe de pós-produção ela é terceirizada. Tem produtoras que só fazem a pré e a gravação. Elas alugam tudo e depois elas terceirizam e passam para as produtoras. E nos Estados Unidos a maioria é assim também. Você pode ver que às vezes o editor ali sempre tem uma marca de uma empresa, tal, porque a edição, a montagem, a pós-produção, ela é uma área totalmente fora do comum, ela é específica, né? Porque você vai fazer toda a montagem, você vai fazer a decupagem, você vai fazer a colorização, mas aí dá uma olhadinha,
como que funciona aí a pós-produção. O diretor de fotografia ele é responsável pela imagem do filme que ele está fazendo, né? Desde na parte de pré-produção, de concepção, trabalhando sempre junto com o diretor do filme, o diretor de arte. E aí, durante as filmagens, é responsável pela captação da imagem, né, pela luz que é realizada durante a filmagem, e a parte de finalização do filme também, onde você ainda tem alternativas e algum jogo para estar trabalhando a imagem do seu filme. O ideal é sempre você planejar e tentar captar da melhor maneira possível. Depois que o filme é montado e ele está, vamos dizer, pronto para ser assistido, aí você tem uma parte que é a parte de finalização do filme, né, de pós-produção, onde você ainda tem um poder de interferência sobre a imagem. Nem toda a imagem a gente consegue captar do jeito que a gente quer, né, porque a gente tem alguns fatores externos que afetam a filmagem, como por exemplo o sol, né, um dia de sol, um dia nublado. Então aqui eu corrijo as imagens, eu posso jogar o preto um pouco mais para baixo, né? Eu posso diminuir um pouco os brancos que estão estourados, ou seja, você pode fazer ajustes de croma, ajuste de luminância, né? De contraste e, claro, de efeitos também. Aí você, tendo o material ordenado, você consegue dar uma unidade na sequência de planos, né? E o som do cinema, né, a gente fala que é classificado, nós chamamos de som direto, quando a gente grava mesmo o som ali na hora. É um som direto. E aí, só que o som direto, ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A vantagem é que você já grava ali, já na hora, você barateia, né? É mais econômico porque você já está gravando, os atores já estão no clima, você consegue fazer aquela gravação. Isso quando não tiver ruídos no ambiente. Então, se você for gravar numa rua, numa estrada, sempre vai ter ali um ruído que às vezes na edição, às vezes não, né? Um profissional às vezes não vai querer, vai se sentir incomodado. Mas o diretor de som, ele também cuida, né, ele está sempre monitorando ali o áudio para ver se não tem nenhum ruído, como agora está passando um carro aqui, enfim, tudo isso o diretor de áudio ele tem que ficar atento. E aí às vezes a gente tem que ter paciência. Tem um livro aqui que a hora que a gente entrar sobre o áudio, que também é um caso à parte, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E os operadores de áudio aqui no Brasil, eles sofrem muito, porque inclusive de diretores, assim, são pessoas que não respeitam o profissional. Mas a gente também tem que ter um pouco de compreensão, porque às vezes é caro a gravação e às vezes o operador de áudio ele quer gravar de novo ali porque pareceu um passarinho, mas tem que ter muito equilíbrio, é muito complicado. Então, e no livro ele narra esses acontecimentos. Mas é isso, então nós temos o diretor de som direto, que faz essa captação, que pode ser pelo boom, ou seja, que usa aquela vara com o boom, né? E também através de lapela. A novela, né, o Porta dos Fundos também, eles usam muito lapela, porque às vezes você vê os dois atores interpretando num ângulo bem distante, você fala, nossa, onde que está o boom, onde que está o microfone? O microfone está colado na pele, a gente usa um adesivo, né, e existe também um protetor para não ficar roendo, porque ó, eu estou com o microfone aqui, ó, vou pegar aqui, se eu coloco aqui embaixo, ficar fazendo isso, ó, está fazendo ruído, eu acho. Deve estar fazendo ruído. Então, existe uma plaquinha que põe, né, que o ator ele fala e não tem esse problema de ruído. Mas o áudio, gente, o áudio é só para vocês conhecerem. Como a aula aqui a gente vai entrar na produção, o áudio é um módulo à parte. Deixemos isso para frente, porque o que a gente está falando aqui é de produção. Então, pessoal, isso foi uma introdução da produção cinematográfica. Tem bastante coisas aí que foram faladas que a gente vai aprendendo com a prática, né? Através mesmo de colocar a mão na massa, aí sim a gente vai aprendendo mesmo. Mas aí esses vídeos, né, que foram passados para vocês, é mais para que vocês tenham uma noção de como que é cada departamento, como que funciona, porque um produtor ele tem que saber dessas funções, tá bom?